falei, tem que ser por aí, se o caminho é esse, a gente aí segue, faz tudo direitinho e acerta. Eu gosto tudo certinho, né? Que na hora de chegar, Fica vendo ali aquela fruição da obra de arte que você conduz, e aí tá tudo com a sua cabeça também. Tudo gravado. Olá, sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos aqui ao nosso programa Outras Vozes da TV Quirimurê. Eu sou Marcelo Rocha e hoje, especialmente, nós não teremos aqui o meu parceiro de sempre, Vasco Aguzoli, mas um convidado especial, o cinegrafista, documentarista, jornalista, poeta, boêmio, intelectual, um sujeito muito ativo aqui na cidade, conhecido por muitos em Salvador, que é Cal Rocha. Tudo bem, Cal Rocha? Tudo ótimo. Bem-vindo aqui ao nosso programa Outras Vozes, e você é uma voz muito importante na cidade, que já está registrada, inclusive, em diversos produtos aí, audiovisuais que rodam aí na internet, na rede. Cal, eu queria conversar com você um pouco sobre esse campo da produção audiovisual, né, alternativo, vamos dizer assim, independente. Você que sempre se manteve aí como um outsider, um cara que esteve na batida, registrando várias coisas importantes. Pessoal, eu vou tirar minha máscara, porque a gente está no nível de segurança aqui, todos os dois testados, entendeu? E você, Carlos Demócrito, já fez muito produto importante, eu já conferi vários, desde Fórum Social Mundial até registro da invasão da UFBA pela Polícia Militar, e dentre outros, né? Além de que também Cal Rocha é fotógrafo, já fez exposições também. Mas eu queria conversar com você sobre essa vida de produção independente. Assim, o que te move a registrar a vida? O que te move a pegar uma câmera e ir para cima da ocorrência? Bom, queria começar dizendo que eu venho de uma formação já de comunicação, sou formado em jornalismo, mas antes disso, antes de ter essa formação acadêmica na área de comunicação, houve todo um estímulo, digamos, dentro de casa, né? Meu pai também sempre foi um entusiasta da memória, então desde fotografias até os registros em fita cassete. Então é uma coisa sempre que veio assim, me formou de berço, né? Então, na década de 80, quando a gente tinha um acesso, né, e toda a nossa relação com a produção de vídeo, né, principalmente vídeo amador naquele período, era o VHS que imperava, né? Então, assim, a primeira câmera VHS, os primeiros registros e tal, foi muito coisa familiar, mas já também com o estímulo de meu pai dentro de casa e com um olhar político sobre a cidade, né? Ele é geógrafo, né? Um cara também ativista, sindicalista no período. Então, tudo isso fazia com que houvesse o acompanhamento, digamos assim, do ritmo da própria cidade, né? Então, assim, a cidade de Salvador, desde a década de 80 até hoje, né, eu diria que, da minha parte, há um acompanhamento dessas movimentações, né? Com um foco, eu diria, também no movimento social, né? Mas que a gente sempre teve essa característica de querer olhar para o meio ambiente, olhar para os avanços da cidade, olhar para a questão do movimento social em si, mas do movimento cultural. Então, assim, era uma coisa que acontecia naturalmente. Então, enquanto havia um aprendizado técnico, né, havia um foco também, assim, nessa leitura, digamos assim, do ser sujeito de sua história e captador da memória da sua cidade. Acho que seria o início da coisa, seria um pouco por esse viés. Muito bom. Eu lembro você falando dessa diversidade do registro, né? Quer dizer, a vida da cidade como inspiração, a vida da cidade como demanda do discurso imagético, a ocorrência da cidade como a necessidade do registro histórico. E aí me vem muito aquele filme que você fez da senhora sendo despejada da barraca de praia atrás do Clube Português. E vocês que são jovens, hoje aquela piscina ali da Prefeitura de Salvador, na Pituba. Um momento, como é que você chegou àquela mulher? Como é que você chega nessa... Você tem vários registros assim, que é a ocorrência ali no real, acontecendo no momento, e você alcança aquilo. Na verdade, isso já estava no período ali, acho que foi 2003, né, que é à beira do mar, que é Dona Leontina, né? Dona Leontina Dantas dos Santos, se não me engano. Foi uma ocorrência em que a gente recebeu
um telefonema. Na época eu trabalhava com Ernesto Marques, que hoje está na presidência da ABI. Nós éramos sócios e tínhamos um pouco dessa intenção também de estar registrando também acontecimentos ali na cidade. Naquele período, o Van Dyke Costa, que é fotógrafo, que também registrou e tem um trabalho importantíssimo sobre a questão da invasão da UFBA e daquele maio baiano de 2001. Van Dyke tinha sido atingido naquele momento por querer registrar a desocupação daquela barraca de praia ali no fundo do ex-clube português, na Pituba. E a gente recebeu o telefonema dele e com a ressalva de que não vá porque os caras estão descendo a porrada. E eu tive que sair correndo de lá. E isso a própria barraqueira, né, Dona Leontina, ela conta que tinha um rapaz aqui e que foi acuado pela polícia também e tal, que foi espantado daqui porque estava registrando. E como a gente chegou um pouco depois desse momento em que tinha essa presença mais assim ostensiva, e pegamos ainda o restinho ali de alguns funcionários da prefeitura recolhendo os destroços da barraca de Dona Leontina. E aí tivemos com ela, na verdade, ela mesmo revela isso, fala assim, eu não vou sair daqui enquanto a televisão, algum repórter, alguém chegar aqui para registrar essa situação. Uma situação bem típica da cidade, essa coisa do autoritarismo também, no que tange a questão do espaço, né, da cidade. E Dona Leontina revela, quer dizer, é um filme que até concorreu aos 5 minutos, e que coloca um pouco assim da indignação, né, de uma pessoa negra, né, já uma senhora, né, que ganhou sua vida ali fazendo a comida e vendendo bebida e refrigerante, cerveja ali na beira da praia. Parte da cultura da cidade, totalmente integrada a um modelo de vida, a um ritmo de vida da cidade. Com certeza. E aí naquele momento, naquela indignação, ainda chorando e tal, assim, ela resgata um pouco da vida dela, falando assim, pois é, porque eu tô aqui, sou velha, minha mãe viveu 90 e tantos anos, eu tenho 60 e poucos, eu ainda tenho alguma coisa para viver, né? E o que eu tenho é isso aqui, o que eu sei fazer é isso, né? Uma comida, fazer uma carne do sol, um peixinho e tal. E de repente a polícia veio e assim a prefeitura, numa ação bastante agressiva, né? Diante de tudo ali, constrangeu aquela senhora e eu acho que o registro dela ali, no mínimo, deixou aquela marca ali. Você lembra qual era o mandato do prefeito? Era em Baçaí, né? Prefeito em Baçaí. Parece que, rapaz, o registro de quem está, como você, né, um militante das causas humanas, assim, acaba que registra muita violência, né? Porque é o registro da violência contra o ser humano. O seu trabalho tem muito disso. Lembro agora de uma personagem extremamente marcante para mim, que foi o seu filme sobre o despejo que o governo de Antônio Carlos Magalhães fez no Pelourinho para fazer a reforma. Você fez aquele registro brilhante, aquele filme é muito tocante, O Avesso do Pelô, que você registra vários moradores de lá, que estavam lá, que foram despejados, e aquela senhora, que eu não vou me lembrar o nome, que diz, nós somos a pedra no sapato, alguma coisa assim. Você lembra dessa passagem? Comente aí um pouco desse registro do Avesso do Pelô. Aquilo. O Avesso do Pelô remonta lá a 1998, né, quando a gente, na verdade, havia uma participação dentro do mandato do então vereador Zilton Rocha, que é meu pai, e que havia toda uma construção também ao redor do mandato de um fomento cultural, né? Tínhamos um grupo cultural e tal. E naquele momento o mandato houve uma visita de alguns moradores do Centro Histórico, da Rocinha do Pelô, né, que fica atrás ali da Escola de Medicina, do Memorial de Medicina no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, e a partir daí a gente foi meio que reconhecer, né, descortinar aquele cenário de fora, né, que já havia toda uma reforma, né, estabelecida pelo governo também de Antônio Carlos Magalhães, né, naquele período que iniciou-se toda a primeira etapa, segunda etapa do processo de reforma do Pelourinho. E naquele momento a gente teve a oportunidade de conhecer a realidade de fato que não estava visível para a sociedade, né? A sociedade estava muito permeada. Para onde você olhasse naquele momento ali, seja para uma casa de material de construção, estava lá o cenário do Pelourinho. Atrás do cenário da TV Bahia tinha o Pelourinho. Um carro do lixo tinha Pelourinho. Você ia para o Shopping Barra, tinha Pelourinho. Você ia para o Sauípe, também é Pelourinho. Então o Pelourinho havia uma certa, esse simulacro de Pelourinho reformado, né? Estava colocado assim por todos os lugares. Então assim, aquela voz dissonante que veio através do mandato naquele período, foi uma necessidade, na verdade, de dar voz a aqueles sujeitos históricos ali,
os negros, né, historicamente, né, massacrados ali no Pelourinho, né, emblematicamente no Pelourinho. E a gente conseguiu, através daquele documentário, eu acho que fazer com que o contraditório viesse à tona e que pelo menos em meios ali, entre os professores, na sala de aula, nas universidades, a gente participou de muito debate. E eu acho que trouxe à tona uma coisa que mais tarde talvez tenha ficado mais evidente, assim, a questão da agressividade, do que se chama gentrificação, né? Mas de uma forma autoritária, promovida pelo Estado. E aquela senhora a gente entrevistou na Baixo Sapateiro, de noite, assim, de meia-noite, e tivemos a oportunidade de conversar com ela. Ela que tinha vindo para cá na década de 60, e ela falava muito que o governador devia fazer alguma coisa. Ele fez, mas não fez tanto. Para mim mesmo, ele não fez nada. Exatamente. Né? Então, e assim, ela estava, me parece que, dormindo na rua, na sarjeta, num papelão. Exatamente. Né? Naquela época se chamava Cidade de Papel, né? E todos os depoentes, na verdade, a gente vai muito, traz à tona a voz das pessoas que estavam ali recebendo a polícia de madrugada em suas casas e botando para fora uma verdadeira faxina étnica, né? E ela revela, o grande, digamos assim, a grande reflexão que o filme também traz, na hora que a gente, dialogando com ela ali embaixo da marquise da Baixo Sapateiro, e perguntei a ela, a senhora prefere o Pelourinho de hoje ou o Pelourinho de antes? E ela, com toda aquela contradição que envolvia aquela situação do Pelourinho, ela falava, meu filho, eu não vou mentir, eu tenho que falar a verdade, eu prefiro o Pelourinho de hoje. Mas hoje só tem lojas bacanas, coisas lindas, serenata. Quem sou eu? Não posso nem chegar perto. Quer dizer, a contradição desse simulacro hegemônico de Pelourinho bonito para turista ver, invadia também o imaginário da própria pessoa que estava sofrendo aquele impacto daquela atitude, daquela ação do Estado. Né? Eu lembro que depois você veio a fazer uma pós-graduação na UFBA, que você escreveu sobre o Pelourinho e sobre essa situação. E na época a gente comentava que o Pelourinho era o Projac do governo de ACM, né? Quer dizer, em torno daquele cenário se vendia uma Bahia feliz, rica, negra, alegre, e o pau comendo para os pobres, para os desvalidos, como sempre foi a história dessa cidade. Partindo agora para outro movimento, você fez também um filme muito interessante que você foi lá, me parece que no 2º Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Terceiro Fórum. Terceiro Fórum, que é o Paralelo 30. É um documentário muito importante porque foi o fórum que o Lula estava eleito e foi participar de Davos, foi para o encontro do G7 lá, e levando a mensagem do Fórum Social Mundial, o mundo inteiro no Brasil, dizendo um outro mundo é possível, dando um recado para os ricos. E você pegou o áudio, eu me lembro, é um filme muito interessante também. E aí? Foi digamos assim, o Fórum Social Mundial, para quem já participou, esse foi o terceiro Fórum Social Mundial, o Fórum de 2003. Estava no auge, né? Janeiro de 2003, com 120 mil participantes de todo mundo. Lembro-me saudosamente aqui de Augusto Boal, né, que eu tive a oportunidade de entrevistar. Isso. E que traz à tona todo o significado daquele fórum. Né? Enquanto tem 1.000 ricos em Davos, são 120 mil pobres reunidos aqui e discutindo um outro mundo possível. E na oportunidade, assim, você tem um fórum que é um mundo, né? Porto Alegre é ocupada em todas as suas... na universidade, no gasômetro, em todos os espaços ali, no Gigantinho. E então você tinha um cardápio de coisas acontecendo ali enorme, né? E eu fui com a minha câmera participando de algumas coisas e podendo entrevistar índios, entrevistar os nossos vizinhos aqui também, argentinos, colombianos, o pessoal do Quilombo também naquela época estava muito forte no Fórum Social. E a gente trouxe um panorama, né? Tanto que a gente chama Paralelo 30, porque é o paralelo de Porto Alegre, né? Fragmentos do terceiro Fórum Social Mundial. E que eu me lembro que Geis Pinheira, né? O sociólogo que assistiu junto com a gente, fez o lançamento, você estava presente também, e que ele falou assim, meu filho, isso não é um fragmento, isso é um vitral. Porque para ele, o filme traduzia um pouco o espírito do fórum, toda a sua diversidade, a diversidade de movimentos, né? Principalmente ali aquela polarização ali de Porto Alegre, né? Que agrega vários outros países, né? E a gente conseguiu, na verdade, traduzir um pouco do espírito do Fórum Social Mundial através de entrevistas e através também de capturas assim de momentos assim significativos, eu diria, daquele momento ali, daquele encontro. Muito legal. Peladão, todo mundo peladão. Eu lembro que a turma, inclusive, fez uma manifestação do banho pelado. Bem, eu acho que sobre o fórum,
Social Mundial, a Outras Vozes, precisa dedicar um programa para falar do Fórum Social Mundial como um fenômeno da ocorrência da virada do século e o significado todo que ele tem. Para não perder a deixa aqui, o último fórum que aconteceu em Salvador, a gente fez uma parceria com a TV Crimurê e lançamos também um filme aqui, né? Que retrata um pouco do Fórum Social Mundial em Salvador. Né? Muito bem, você pode conferir aqui na TV Crimurê, procurando aí nos nossos programas no YouTube. Cal, agora partindo para o tempo aqui da gente é curto, sua obra é maior, mas eu queria trazer um filme que a TV Crimurê vai passar dia 12, agora de junho, às 19 horas, que é um filme emblemático, talvez seja o filme mais conhecido no Brasil, que é o Choque, que é um filme que é um registro tudo verdade no estilo, porque você estava lá correndo da polícia, o pau comendo, bomba explodindo. Eita porra, olha a bomba, Manu! Você mesmo tentando filmar e ao mesmo tempo alertando Manu, que é o fotógrafo, que era fotógrafo do Jornal à Tarde, se eu não me engano, e uma bomba estava explodindo, quer dizer, um momento extremamente tenso. E a gente vai passar esse filme dia 12, porque está fazendo 20 anos da invasão do campus da UFBA, e Choque é o maior, o mais emblemático registro daquele momento. E estamos aqui com o diretor, o cara que filmou, o editor, dirigiu, fez tudo. E aí, qual é a sua sensação de 20 anos depois? Como é que está o Brasil e qual a importância de Choque para refletir sobre esse tempo de hoje? O que você acha? São 20 anos de Choque, né? Eu estava recém-formado naquele período, tinha recém-adquirido uma câmera digital bem compacta. E naquele período, a gente também, a história estava pipocando em Brasília e a Bahia ainda esquentando os tambores e a gente sabendo, será que não vai haver uma reação? E aí, no dia 10 de maio, foi o primeiro momento que os estudantes ocuparam as ruas, porque houve, nesse período, o protagonismo estudantil foi fenomenal. Inclusive os secundaristas, né? Os secundaristas, enquanto ocupação das ruas, então era impressionante a gente ver aquelas carinhas de meninos jovens, tanto da escola pública quanto da escola particular, iniciando talvez seu ativismo político ali, numa passeata. E naquele dia 10 iniciou um processo que talvez inflou, né, tenha inflado o movimento, porque a polícia agiu de maneira muito agressiva, apesar de ter sido ainda uma passeata relativamente pequena, tendo em vista em relação às outras que viriam na sequência. E aí é isso, se tornou na verdade emblemático esse dia do dia 16, que era a tentativa do movimento estudantil como estratégia de chegar à calçada do prédio onde a CM residia, que era na Graça, e o edifício Stella Maris, né? A intenção era fazer a lavagem na porta do prédio de Antônio Carlos Magalhães morava. E a estratégia foi exatamente sair da reitoria e arranjar uma forma de invadir o campus da UFBA, justamente por se crer que no âmbito federal, quer dizer, a Universidade Federal da Bahia, não é um lugar onde a Polícia Militar tem a prerrogativa. Então, a perspectiva de sair por ali é porque você já saía praticamente na boca da casa de ACM. E a Polícia Militar, a gente pôde registrar isso, claramente, soldados todos sem identificação, né? E naquele momento você tinha juiz federal, você tinha deputado federal, me lembro de Luiz Alberto estar ali do lado dos caras dizendo a gente nunca constituiu a democracia na Bahia. Quer dizer, você tinha procurador-geral, você tinha professor universitário, estudante universitário, você estava no campus da UFBA e nada disso impediu que a polícia, após receber o salvo-conduto, que era um habeas corpus que tinha sido impetrado e tinha sido expedido por um juiz federal, naquele momento rasga-se a Constituição, né, e atinge-se ali grande parte dos que foram realmente assim, violentados e que sofreram ferimentos, etc. e tal, foi gente do secundarista, principalmente porque eram iniciantes, talvez, ali naquele combate que a gente vivia mais cotidianamente, né, dentro do movimento social. E por estar com essa câmera e que talvez a própria polícia não tenha identificado aquela câmera como um risco para se registrar, eu acho que eu capturei algumas imagens emblemáticas ali da formação tática que a polícia estabeleceu naquele episódio e ficou marcado, obviamente que não foi só na Faculdade de Direito, né? Porque ali, eu digo que eu registrei a batalha de Direito, né? Mas teve a batalha de Medicina, a batalha de Administração, de Educação. Eu mesmo fiquei em Educação. Na hora que o palco meu foi aquela correria, eu me dirigi para a Educação. Eu estava perto de você, mas a gente acabou se separando. E tem uma foto de Manu, me parece, desse período, que é um soldado atirando uma bomba. Atrás estava um outdoor da CNPq. Da SBPC. SBPC, a Sociedade de Ciência.
acontecendo na Bahia. Ia acontecer, na verdade. E Manu ganhou um prêmio, inclusive o Prêmio Banco do Brasil, por essa foto, né? Recentemente ele fez até comentário na rede social, que é Bahia, Bahia, que lugar é esse, né? Ficou bem emblemático. Na frente de Bahia, Bahia, que lugar é esse soldado atirando a bomba. Pois bem, gente, conversar com Carlos Demócrito é desfiar muitas histórias, porque ele já viveu muitas aventuras aqui nessa cidade de Salvador, é um apaixonado pela cidade, inclusive, é um cronista da cidade, porque a obra dele você pode encontrar Salvador das diversas formas, desse aspecto político, quanto também do aspecto poético, né? Eu estou me lembrando aqui da sua exposição, que você já me mostrou as fotos do Rio Vermelho, por exemplo. Você é um cronista do Rio Vermelho, uma pessoa que viveu 100% a boemia do Rio Vermelho, o aspecto cultural do Rio Vermelho, todas as manifestações políticas ali. Muita coisa importante já aconteceu e você registrou. Então, eu convido vocês para conhecerem mais a obra desse baiano. É uma produção muito visceral, muito à flor da pele, né? Ele registra, ele escreve, ele fotografa, ele filma, ele dirige e vale muito a pena conhecer porque são pessoas como essa que contam a verdadeira história, né? As pequenas histórias que estão subsumidas nas grandes histórias que a gente encontra por aí nos livros didáticos. E a TV Crimuret e Outras Vozes também é uma micro-história que a gente fica contando aqui, trazendo essas outras vozes para somar, para também aparecer aí na cena da história, né? Da nossa cidade, da nossa vida, do nosso mundo, do nosso tempo neste planeta que a gente está passando junto. Cal, foi um prazer te receber aqui, confirmando aí dia 12, aqui na TV Crimuret, às 19 horas, fazendo uma memória desse momento, 20 anos da invasão do Maio Baiano, a obra de Carlos Demócrito, Choque. Você vai assistir na TV Crimuret e se você não tiver acesso ao canal, você pode nos ver no YouTube. A TV Crimuret tem toda a programação da TV também no canal YouTube, é só procurar a TV Crimuret, ok? Outras Vozes também está lá. E você aproveite, quando entrar no canal, não esqueça, dê um like, curta, porque essas coisas boas, os algoritmos precisam descobrir, e eles só descobrem quando você dá uma força aí, fazendo seu like, compartilhando e comentando, tá bom? Agradeço aí a participação aqui na TV Crimuret, eu acho que é um espaço importantíssimo da gente ocupar e da gente mostrar essas coisas que estão sendo desenvolvidas e que às vezes não estão na tela, mas agora a gente tem uma TV que é nossa também. É isso aí, fica aí o convite para Cal Rocha vir para a equipe da TV Crimuret também e mandar ver, produzir aqui, porque essa é a TV da cidadania, é uma TV da sociedade. Um abraço e boa noite. Boa noite. Cheguei na Bahia em 61, morei no Pelourinho, morei no Maciel, teve altas indenizações aí. Hoje eu estou aqui, sem nada. Eu não vou mentir, eu tenho que falar a verdade. Eu prefiro o Pelourinho de hoje. Se eu tivesse a condição de morar no de hoje, mas hoje é muito caro, só tem lojas bacanas, não existe moradia mais. Eu já disse, ó gente, eu não quero dinheiro, eu quero um canto para eu trabalhar, para sobreviver. Entendeu? Minha mãe morreu com 98 anos, eu tenho 65, eu posso viver mais uns dias. Mas eles não querem deixar a gente trabalhar, quer que peça esmola. Aqui é um viaduto. Mas a área que está composta da universidade é considerada uma área federal? Então não é uma área federal para o senhor? Para mim, por enquanto,